Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o polêmico projeto Escola Sem Partido. Para uma análise desse projeto, Escola Sem Partido, em tramitação no Congresso Nacional, eu entrevisto o desembargador Renato Nalini, reitor da Uniregistral, Universidade do Registro de Imóveis. Renato Nalini foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e também secretário estadual da Educação no governo de Geraldo Alckmin. E eu agradeço muito sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Nalini, obrigada. Muito obrigada. Bom, já está agendado para amanhã, na Câmara Federal, a retomada na comissão especial do debate sobre esse projeto Escola Sem Partido. E na semana passada, né, foi interrompido o debate ali, a discussão, a coisa ficou muito acalorada, terminou numa grande confusão, retomam amanhã. Eu quero começar por aí, porque não é de hoje que esse projeto Escola Sem Partido vem sendo debatido e ele é muito polêmico. E essa é uma polêmica que se instala não apenas com advogados constitucionalistas, no Ministério Público, no Supremo Tribunal Federal, educadores. Nalini, por que esse projeto é tão polêmico? Polêmico, Maria Lídia, porque o Brasil está numa fase em que nós temos um único consenso, é absoluta falta de consenso. Nós não conseguimos consensos mínimos naquilo que é primordial. Talvez esse projeto não fosse aquele que merecesse a atenção de toda a nacionalidade nesse momento. Nós estamos aí com 14 milhões de desempregados, nós temos 51% da população sem saneamento básico, nós estamos acabando com as nossas florestas, acabando com o nosso solo, com a biodiversidade, nós matamos 63 mil jovens por ano. Será que discutir se é possível falar-se em partido, em preferência eleitoral, é a questão mais importante? Isso mostra que nós ficamos assim afeiçoados a detalhes, a minúcias, como foi a discussão pré-eleitoral. Mas acontece, Nalini, aí entra, tem toda a razão, né? A gama de problemas do país aí beira o infinito, muito. Mas tem essa questão, né, que a escola é onde se vai garantir o futuro. As crianças vão para a escola e não vão apenas aprender português, matemática, história, geografia. A escola não é só para isso. É lá que as crianças vão prosseguir no desenvolvimento da sua personalidade. Os valores que são transmitidos, eles serão de fato incorporados. É tudo através da educação, através da escola, é claro, de casa também. Mas principalmente da escola, onde tem o convívio social Sim. com os pares e professores. E aí eu quero ouvi-lo sobre isso, porque eu vi num artigo seu algo que eu achei interessantíssimo, em que você falou que é impossível pretender, através da educação, uma homogeneização, porque a espécie humana, isso não é coisa da espécie humana. Eu quero ouvi-lo sobre isso. Então, o que acontece é que nós somos irrepetíveis, né? Cada um de nós tem uma individualidade, nós temos uma marca com que já nascemos que nos identifica. Nem o gêmeo univitelino, que nasceu do mesmo óvulo, é idêntico um ao outro. Então, pretender fazer com que todos pensem de igual maneira é impossível. E essa questão da escola sem partido, ela gera paixões, mas ela já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Você note as manifestações dos ministros individualmente em relação à liberdade de expressão, em relação à necessidade e à urgência que nós temos de formar uma massa crítica. O Constituinte, em 88, ele prometeu democracia participativa. O que significa democracia participativa? Fazer com que cada pessoa tenha condições de influenciar efetivamente a gestão da coisa pública. Nós já estamos nos preparando para isso com a nossa sociedade digital. Nós temos um país com 265 milhões de mobiles, ou seja, smartphone, celular, tablet, computador. Ou seja, muitas pessoas têm vários, então.
E essas pessoas estão começando a participar. Como é que você vai fazer com que numa sala de aula não se esbarre num assunto que interessa? Eu entendo que há exageros, porque principalmente a universidade pública, compare a nossa universidade pública com a universidade pública norte-americana. Ali estão todos estudando, pesquisando, não é, concentrados. E aqui nós vemos até a preservação física das nossas universidades. Agora, dá para entender, porque tem muita gente que defende essa Sim. ideia da escola sem partido, que o professor, ele não deve, em sala de aula, expressar aquilo que pensa sobre esse ou aquele assunto. E eu vi também uma declaração sua que você não acredita que seja possível impedir que o professor, e pelo que acabou de falar agora, não trate de qualquer assunto, seja ele qual for, que sala de aula, não há como uma sala de aula ser um espaço neutro. Quer dizer que, com tudo isso do mundo digital, com todo o acesso que crianças, desde tão pequenas, têm a informações as mais variadas, como pretender uma educação homogênea, que só se fale daquilo, e um espaço neutro na sala de aula? Isso é impossível, Maria Lídia. E o que acontece é que nós precisamos revisitar a educação brasileira. Já não existe aquele professor que é o detentor do conhecimento, e ele transfere aquilo para uma tábula rasa, para um jejuno, que é o aluno. Hoje, os alunos podem ter acesso à informação antes do professor, porque o professor é obrigado a ficar preparando provas, preparando aulas, corrigindo as avaliações, se deslocando de um lugar para outro, enquanto essa meninada está ligada, está procurando no São Google respostas que nós, professores, às vezes podemos não ter. Então, nós precisamos revisitar com muito carinho a formação docente. Fazer com que o professor seja aquele que estimule o pensamento, estimule a criatividade, faça do seu aluno alguém capaz de pensar. E você consegue conciliar isso com uma censura prévia? É impossível. Palavra interessante essa que você usou agora, censura prévia. No seu entender, esse projeto, Escola Sem Partido, é um projeto que propõe censura prévia? Aparentemente, porque você pretende que o professor seja impedido de veicular a sua manifestação, mostrar a sua opção, quando é natural que nós possamos nos mostrar com transparência para o aluno saber se ele vai seguir aquilo que o professor professa ou se ele vai escolher outra opção, né? Isso é inviável de se praticar, de se perpetrar. Eu entendo que há muitos exageros, que nós devamos reservar a escola para um lugar de pesquisa, de aprendizado, e as manifestações que ocorram naquilo que a universidade tem de fazer, que, principalmente a universidade, que ela é baseada em 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. Não é? Pesquisa, nós estamos fraquíssimos em pesquisa. Os outros países têm patentes de invenções e nós somos criativos, só que nós não somos estimulados a disputar, a competir com o restante do mundo. Agora, a extensão é a hora que o aluno pode fazer até política. Bom, e aí está maduro, né? Sim. E aí já cresceu, está maduro. Mas voltando, Naline, porque eu tento sempre entender por que existe essa rejeição à liberdade de expressão. É medo? O que é? Né? É temor que a criança, desde cedo, desenvolva espírito crítico, que ela ouça formas de pensamento as mais diversas, que sejam de verdade até diferentes daquilo que o pai e a mãe falam dentro de casa. É medo de que a criança interpele o pai e a mãe. Os próprios pais têm esse temor de serem confrontados. O que acontece que tanta gente, porque é muita gente ali, é muita gente que tem esse temor. Sim. Por que ter medo da liberdade de expressão? De onde vem isso? É uma insegurança, Maria Lídia, porque nós podemos ter as nossas crenças, nós podemos professar
a fé diferente, não preciso ter a mesma crença religiosa, ou posso ser agnóstico, ateu, mas nós temos de ensinar convivência, tolerância, aceitar o ponto de vista contrário, não é? No nosso meio jurídico, nós falamos muito em contraditório, que é a oportunidade de cada parte expor os seus argumentos para que de uma tese nós alcancemos uma antítese e depois cheguemos a uma síntese, que seria uma composição, mas na prática isso é muito difícil. Acredito que a sociedade brasileira, de tanto verificar abusos, de tanto assistir a um alunado que não estuda, há muitos professores que não ensinam, há muitas... a decadência das nossas avaliações, embora a avaliação seja uma coisa perigosa, nós temos de perquirir se o aluno é feliz, se ele não tende ao suicídio, se ele tem valores, se ele respeita os pais, se ele respeita os professores, isso sim. Agora, tentar fazer com que o mesmo conteúdo seja transmitido em todas as salas de aula, desde a pré-escola até a pós-graduação, é algo inviável. Então, é uma discussão utópica. E você mencionou o Supremo Tribunal. A Constituição é afrontada? Depende da interpretação. Nós estamos na República da Hermenêutica, não é, Maria Lídia? Porque uma Constituição dirigente, que é um projeto de nação, não é? É muito claro o preâmbulo, os constituintes querem edificar uma pátria justa, solidária, sem preconceitos, reduzindo a desigualdade, eliminando a pobreza. É um projeto. E é uma Constituição também principiológica, ela é cheia de princípios. O princípio é alguma coisa muito plástica, muito flexível, depende de como o intérprete o lê. Então, é por isso que nós temos aqui no Brasil uma jurisprudência que nós podemos escolher à la carte, ou seja, o mesmo texto ele sugere inúmeras leituras, depende da concepção ideológica, filosófica, religiosa, política, mas até das idiosincrasias, ou seja, daquelas vulnerabilidades de caráter que nós temos, e cada um lê de um jeito. Então, pode sim ser considerado uma afronta à Constituição. Agora, eu vi que nesse projeto há a sugestão de mecanismos em que tanto alunos como pais possam denunciar professores que expressem o seu pensamento sobre a sociedade, formas de governo, ideologia, até sobre questões de gênero, e há um estímulo a que essas denúncias sejam feitas. Eu quero saber como é que você vê isso. Isso é algo perigoso? É perigoso. Isso pode estar ali educando a criança e... sobre um suposto mecanismo de proteção, estar estimulando a delação, o dedudurismo? É um patrulhamento, não é, Maria Lídia? Eu vejo uma ausência muito grande dos pais em relação à escola. Os pais se desinteressaram da educação, pelo menos uma grande maioria, ou seja, espera-se que a escola forme uma pessoa que veio de casa sem aquele currículo implícito, oculto, que as mães tanto prezavam antigamente. Aqueles valores até do trivial, bom dia professor, bom dia professora, a senhora está bem, até logo professora, etc. Entra-se em sala de aula sem tomar conhecimento de professor, vai-se embora. Grande parcela dos pais querem que o filho tenha transporte, né, que o Estado apanhe na porta de casa, deixe dentro da escola e que ali ele tenha alimentação. Sim, até por necessidade, né? As pessoas estão trabalhando, estão por uma exigência na luta da sobrevivência. Sim, mas os pais são imprescindíveis para acompanhar o êxito do filho, o sucesso do filho. Quem é que hoje tem uma mãe que acompanha a lição, que vai saber se o filho faltou ou não? Né? Tem, vejam,
Mas não muitos. Não é a maioria, Maria Lídia. Eu senti essa experiência. Eu peço desculpas. Eu estou falando com o ex-secretário da Educação do Estado de São Paulo. Eu tenho pedido... É porque eu entendo que mesmo que mãe e pai trabalhem muito e tenham uma vida muito árdua, querendo, eles podem perfeitamente fazer o acompanhamento. E são insubstituíveis. Sim. E é um dever constitucional, Maria Lídia. O artigo 205 da Constituição é dever, é obrigação. As pessoas deveriam ler a Constituição, o artigo 205 fala: a educação é direito de todos. E nós conseguimos praticamente universalizar. Todo mundo que quer estar na escola está. Só que esse direito de todos é dever do Estado e da família em colaboração com a sociedade. Então, todos têm de prestar atenção na educação. Eu vejo como saudável esse movimento de tentar verificar o que está se ensinando. Mas veja se o aluno está se tornando alguém pronto para o trabalho, qualificado para o exercício da cidadania e principalmente se ele está se tornando uma pessoa completa, feliz. E do bem. E do bem, e do claro. bem, né? Que olha o outro, claro. A sociedade. Com ética. Agora, é ética, exatamente. Mas, Renato Nalini, eu vejo muitos pais preocupados, principalmente nesse ano eleitoral que nós tivemos, de tanta truculência, intolerância, a coisa ficou polarizada, direita e esquerda, etc. E muita gente tendo assim pavor do contrário. Né? E afirmando, não, eu sou de esquerda, os da direita são todos insensíveis, eles não pensam nos pobres, etc. E o da direita dizendo, o quê? Os da esquerda, esse a título de dizer que pensam nos pobres, querem tornar os pobres reféns, querem explorar a pobreza para poder se afirmar, etc. Quer dizer, argumentos absolutamente distorcidos, sim, que não levam à compreensão do que seja direita ou esquerda, em termos ideológicos. E aí entra a minha indagação para o educador. O fato dos pais terem medo de que a ideologização na escola seja para fazer a cabeça dos filhos deles, seja para essa ou para aquela corrente de pensamento contrária à que eles têm em casa. Que resposta você dá para esses pais? É bom sim ter um projeto Escola Sem Partido ou há um outro caminho? O caminho, Maria Lídia, é o pai e a mãe não declinarem, não desistirem de serem eles os primeiros formadores. Você sabe que é uma fase, a criança tem o pai como um herói, a mãe como uma heroína. Depois, como adolescente, ele começa a contestar. Depois de adulto, ele começa a voltar e reconhecer a verdade dos ensinamentos, a solidez daquilo que ele auriu dentro da sua casa. E a transmitir, né? Sim, muitas e vezes vai essa base, né? Eu dou que ele teve. um exemplo, desculpe, mas outro dia fiquei muito feliz ao ver meu filho teimar com a filha, que já é quase adolescente, e no fim, depois de muitos porquês, ela falou, mas por quê? Porque meu pai me ensinou assim e deu certo. E eu fiquei muito feliz, não é? Então, eu acho que nós não podemos desistir disso. Não há perigo de ninguém fazer a cabeça de ninguém se você mostra para o seu filho, mostra para o seu neto que a vida é cheia do inesperado e que as pessoas são diferentes e que há pessoas boas, mas há também o mal disseminado. Então ele tem de sair de casa sabendo o que ele vai escolher. Ninguém consegue transtornar alguém que tenha um berço saudável. E é isso, essa nossa missão agora no Brasil, Maria Lídia, a partir de janeiro de 2019, é construir uma pátria em que haja respeito, haja consideração de um pelo outro, em que nós possamos olhar aquele que pensa diferente e dizer, procurar ficar no lugar dele. Por que ele pensaria assim? Argumentar, tentar mostrar que a realidade... E respeitar o direito de pensar diferente, do outro pensar diferente. Esse é o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando é que... Na democracia, né? Sim, mas a dignidade da pessoa humana é o supraprincípio, é o norteador de todas as atividades do nosso convívio, desde 1988. Então, é o momento dessa Constituição balzaquiana, que conseguiu chegar aos 30 anos, mostrar a que veio, não é? Edificar essa pátria
fraterna, se possível. Agora, esse projeto, no seu entender, ele traz algo... Porque pelo conjunto das suas palavras, eu observo que você faz muita restrição a grande parte dos aspectos desse projeto. Tem alguma coisa de bom nele? Sim, tem. Fazer com que esse assunto entre na pauta e entre no lar, entre nas casas. Que todos falem, estamos falando dele. Sim, nós precisamos falar assim, por que isso aconteceu? Há alguns professores que tentam fazer do seu alunado uma massa de manobra? Mas por quê? Porque os pais deixaram de aconselhar os filhos, deixaram de se interessar, deixaram de ver ali e falar, pode até dizer, seu professor falou isso, ele não está certo, meu filho, veja esse outro lado. Então, é muito saudável que a sociedade acorde. Agora, sem esse rancorismo, sem essa patrulha. Não, e que até o filho possa contestar o professor, e ele só fará isso se tiver senso crítico, né? Sim, e que isso não gere ira, ressentimento, violência, né? Nós precisamos de um país em paz para poder mostrar para o restante do mundo que está com muito dinheiro para investir. Nós precisamos de investimento, né, Maria Lídia? Para mostrar que aqui nós cumprimos a Constituição e que nós nos respeitamos, né? Veja a Índia, um país que tem uma população muito maior que a nossa e uma violência muito menor. Por quê? Por causa da ahimsa, aquele ideal da não violência, né? Tudo pode ser conversado, desde que seja com candura, com ternura, com lucidez, com cordialidade. Falta muita polidez para o brasileiro hoje. Dentro de casa. Dentro de casa. Entre pai, mãe, irmãos, então, vizinhos. Todos. No trânsito. Na sociedade. É incrível como nós fomos nos tornando um pouco rústicos, né? Grosseiros no convívio. E isso não é bom. Nós precisamos recuperar aquilo que foi chamado erroneamente da cordialidade. O Sérgio Buarque de Holanda fala o brasileiro cordial. Não era isso que ele queria dizer. Ele queria dizer que é alguém que reage com o coração, mas que esse nosso coração seja amansado, seja acariciado, para que a gente olhe o outro como um semelhante, como o próximo, porque a vida é muito curta, Maria Lídia. Eu lembrei na minha casa dos meus velhos pais, eles usavam uma expressão que ninguém usa mais, que era a lhaneza no trato, a delicadeza, né? No trato, para as coisas mais simples. Então, começa por aí, né? Veja, são esses valores pequenos, são aquelas virtudes quase sutis, quase ocultas, mas é nelas que nós precisamos investir, porque se nós não formos polidos, se nós não formos cordiais, se nós não formos educados, se nós não formos ternos, nós vamos aos poucos nos tornando cada vez mais bárbaros, mais grosseiros. Isso não é bom. Agora, tem uma outra questão, e eu tenho certeza que quem está nos vendo agora também, sobre essas investidas, porque a coisa começou lá já faz tempo no Congresso Nacional, são vários os projetos com esse sentido de escola sem partido, no Senado tem também, e nas Assembleias Legislativas, Nanili. Várias Assembleias Legislativas, a de São Paulo, inclusive, com projeto nesse sentido e já passando por comissões, etc. Então eu quero saber, do ponto de vista da lei, da Constituição, de quem é a competência para uma lei que norteie o sistema educacional do país. É de quem? É da Assembleia Legislativa, é do Congresso Nacional, dos governos, do governo federal, dos governos estaduais. De quem é a competência? Para encerrar. Nós vivemos numa federação e temos 3 entidades federativas, né? União, Estados-membros, o Distrito Federal é uma anomalia, mas os municípios também, que são entidades federativas. Como a educação é dever de todos, é do Estado em geral, o Estado aí como nação politicamente organizada, que não é uma expressão correta, mas é aquilo que o Constituinte quer dizer, na verdade, todos podem tentar se imiscuir nessa questão de educação, que, aliás, é o problema mais sério que o Brasil tem. Se o Brasil tivesse levado a educação a sério,
mas todos os responsáveis, família, Estado e sociedade, nós estaríamos numa situação melhor. Então, essa iniciativa, ela é um pouco confusa, porque nós poderíamos dizer que a Constituição diz a União legisla sobre princípios gerais, normas gerais. Os estados vão cuidar, como entidade federativa, daquilo que lhe é próprio, do seu sistema educacional. E o município também é educador, tem a educação de cada cidade, mas tudo vai acabar no Supremo e, como eu disse a você, o Supremo já decidiu. É só hoje o ministro Toffoli fala, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fala sobre liberdade de expressão e tudo aquilo que puder tisnar vai acabar esbarrando com o Supremo, que é o guardião da vontade do Constituinte. Renato Nalini, muito obrigada por sua entrevista, pelos subsídios que você nos oferece para a reflexão de uma questão substantiva, de um tema tão importante que afeta não apenas a vida da sociedade, de toda a sociedade, mas em especial de personalidades em formação, das crianças. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Luciana.